Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hard. Eu sou o Lucas Peperaio e hoje eu trago para vocês um review de uma placa que fazia tempo que não passava aqui pelo canal, que eu não fazia um review completo dela, GTX 970. Esse aqui é o modelo Asus Strix DirectSale 2 OC, 4 GB de memória. Então, no vídeo de hoje eu pretendo responder a seguinte pergunta: uma 970 ainda é suficientemente forte para os jogos da atualidade? Então, como vocês sabem, nós estamos em uma transição de placas. A 1070 vai substituir a 970. E muitos entusiastas, muitos gamers acabam comprando as placas da nova geração e vendendo as placas que eles têm hoje. A gente sabe também que a 970, segundo os dados da Steam, é a GPU mais usada do mundo, seguida ali pela Intel HD 4000, pela 960 e pela 750 Ti. Ou seja, existem muitas 970 no mercado que possivelmente vão ser vendidas aí num preço muito bacana. Até as lojas possivelmente vão reduzir os preços para poder aí limpar seus estoques, fazerem promoções para poder trazer as placas da nova geração. E com isso nós teremos muitas pessoas interessadas em comprar essas placas, interessadas em saber qual é a performance dela nos jogos que nós temos no mercado. Então eu vou testar Far Cry Primal, The Division, Rise of the Tomb Raider, GTA e mais um outro que eu esqueci. Então vamos à nossa análise, uma análise mais superficial da placa, focar nos testes e fazer as nossas conclusões, ok? Então, vinheta do canal e os parceiros agora. Conheça e visite nossos parceiros. Pré-venda da GTX 1080 na Performance Solutions, empresa especializada em Water Cooler Custom e importação de hardware sob demanda. Loja Salt Compra Informática, onde você poderá comprar o seu hardware preferido utilizando o cupom de desconto Peperaio. Loja Monkey Custom, empresa especializada em confecção de cabos sleeve customizados. E Heavy Trade Translations, empresa especializada em tradução e legendagem de textos em geral. O modelo Strix DirectSale fornece as mesmas tecnologias de outras placas da Asus e vocês já estão muito familiarizados, pelo menos quem acompanha regularmente o canal Peperaio Hard. Eu posso destacar, por exemplo, o famoso sistema de refrigeração DirectSale 2, que proporciona um contato direto entre a GPU e os heat pipes, que nessa placa são 3, inclusive um bem grande aqui na parte de cima de 10 mm, que juntos proporcionam 220% mais dissipação de calor, um projeto 38% mais frio e 3 vezes mais silencioso, segundo os dados da Asus. E o silêncio é uma das grandes prioridades desse projeto. Enquanto a GPU não atinge uma certa temperatura, as duas fãs permanecem completamente desligadas. É a famosa tecnologia 0 dB fan. Isso significa que enquanto você estiver na área de trabalho ou jogando alguns jogos bem leves, você vai ter o total silêncio por parte da sua placa de vídeo. E claro, quando você rodar jogos mais exigentes, aí sim as duas fãs vão entrar em ação, mas ainda assim elas são bem silenciosas, elas trabalham ali na média dos 1000 RPM. Visualmente falando, a placa também é bem caprichada. Nós temos aqui uma carenagem de plástico pintada na cor preta e desenhada de tal forma a lembrar o rosto de uma coruja, que é justamente o mascote da marca. O backplate traseiro de metal deixa tudo ainda mais bonito, além, é claro, de proteger a placa e deixar ela mais firme. Aqui na parte de cima nós temos uma logo Strix sem iluminação, inclusive isso foi corrigido nas versões DirectSale 3 de outras placas que eu fiz análise aqui no canal. Nós temos apenas um conector de energia de 8 pinos que, junto com o slot PCI Express, fornece até 225 watts de potência para a placa, que é muito além do que ela precisa, deixando uma margem para você subir e fazer overclock na placa. Bom, chega de falar do visual da placa, vamos agora ao que realmente importa, que são os testes de desempenho, para que eu possa responder a pergunta. 970 ainda é forte para os jogos da atualidade? Então vamos lá com o primeiro jogo, Far Cry Primal, que é um jogo estreante aqui no canal Peperaio Hardware. Eu rodei em 3 configurações, High, Very High e Ultra, em 3 resoluções, Full HD, 2.5K e 4K, mesmo sabendo que a placa não é preparada para 4K. Então vocês estão vendo aí que nós temos uma performance bem interessante em Full HD, então eu digo para vocês que para Full HD a 970 ainda é uma placa muito forte, mesmo para o Far Cry Primal, que é um jogo recém-lançado. Em 2.5K, apenas no High, você tem ali uma média de FPS relativamente alta, que é 52 FPS, e aumentando as configurações já fica ali 36 e 32, que não fica nada interessante. E 4K esquece, porque 21, 20 ou 19 FPS não é nada jogável, então não tem condições de rodar o Far Cry Primal nessa placa em 4K.
Eu também rodei o GTA V no Very High, lembrando que o Very High aqui do meu canal Paper Hardware não é o máximo possível, até porque filtros como MSA8X são muito pesados e desnecessários na maioria das situações, ok? Então eu estou mostrando na tela para vocês quais são as configurações que eu estou usando para que vocês possam comparar aí com suas placas de vídeo nas suas configurações, ok? Então, 970 Strix, ela fez ali 76 FPS na média, que é uma performance relativamente interessante, um pouquinho ali acima da R9 380 e um pouquinho abaixo da GTX 980, ok? Então, para Full HD, 970 é uma placa indicada e ainda forte para os jogos da atualidade. Vamos ver em 2.5K. Em 2.5K, mantendo o Very High, nós temos ali uma média no benchmark fixo em 49 FPS. É uma média até que interessante e acima disso em 4K já não vale mais a pena. Como vocês estão vendo aí, nós temos 25 FPS em Very High e 32 FPS em High. Ritmo rodando em DirectX 11 no Ultra, lembrando que eu já fiz os testes em DirectX 12 também com essa placa de vídeo, tá aí no canal, é só você dar uma procurada. Então nós temos aqui o 970 com 58 FPS na média, rodando o benchmark fixo, que mostra ali várias condições, vários cenários do jogo, ok? Rodando em 2.5K, nós temos ali uma média de 42 FPS, mantendo o Ultra, ela ficou ali um pouquinho abaixo, 10 FPS abaixo da 980. Em 4K, a mesma história se repete dos outros testes, nós temos uma performance muito baixa e não vale a pena sacrificar tantos FPS para ter aí essa resolução tão alta na tela. Recomendo que vocês mantenham o Full HD ou estourando o 2.5K para essa placa. Rise of the Tomb Raider, mais um jogaço que foi lançado em 2016, então em Full HD 970, que inclusive é a placa recomendada lá no site da Steam, ela fez ali 69 FPS em Very High com FXA e em Full HD, uma performance bem legal. Em 2.5K ela fica ali com 47 FPS, começa a reduzir um pouquinho, ainda dá para você jogar, mas eu recomendo manter o Full HD e ficar ali nos 60 FPS, e em 4K infelizmente nós não temos condição nenhuma para jogar, ela fica ali com 21 FPS em Very High e 31 FPS em High, então a não ser que você coloque no Low, reduza tudo para jogar em 4K, você vai conseguir, mas eu acho que isso não é interessante. Finalizando os testes em jogos, The Division, que é um jogo também bastante famoso e sempre está aparecendo nos testes aí do pessoal, então eu rodei em 1080p, 1440p e 2160p nas configurações High e Ultra, e vocês estão vendo aí os FPS. Em Full HD nós temos ali 65 FPS em High e 52 em Ultra. Em 2.5K nós tivemos ali 38 e 48, já começa a ficar numa situação complicada. Em 4K, mais uma vez, esqueça, 970 não é para 4K, 22 FPS no Ultra e 26 FPS no High. Aproveitando para mostrar alguns benchmarks sintéticos, vocês estão vendo na tela o 3D Mark Fire Strike Performance Extreme Ultra. No Performance vocês estão vendo a 970 com a pontuação ali gráfica nos 11.391, que é um pouco abaixo da sua concorrente R9 390, inclusive um pouquinho abaixo também da R9 290X referência que eu testei lá no ano passado, ok? Vamos falar também da temperatura da GPU rodando os jogos, esse é um ponto muito interessante para muitas pessoas. Então vocês estão vendo na tela 970 Strix, 67 graus, uma temperatura muito bacana, que é uma combinação do baixo TDP da GPU Maxo com o sistema de refrigeração DirectCO2, que é um sistema bem eficiente, ok? Então a placa trabalha uma temperatura bem legal. Uma das coisas que eu gosto de fazer na placa é overclock, mesmo ela já sendo modelo OC e mesmo ela já tendo um boost clock ali um pouquinho maior em relação ao modelo referência, que inclusive eu nunca vi essa placa, você pode subir um pouquinho mais, lembrando que isso depende da capacidade individual da sua placa de vídeo. Eu coloquei essa GPU a 1500 MHz e as memórias a 8000 MHz efetivos, ainda com bastante estabilidade e com a temperatura apenas 2 graus acima em relação aos testes em jogos. Então, entre 67 e 69 graus. Então realmente é uma temperatura bem impressionante, considerando que a placa estava rodando a 1500 MHz, ok? Como vocês viram, mesmo 2 anos depois, a placa ainda dá um bom caldo, ela ainda é suficientemente forte para os jogos da atualidade e possivelmente para os jogos que estão por vir também, na resolução Full HD e com os filtros ali sempre no Ultra ou no alto, quase tudo no máximo sempre, ok? 2.5K você consegue rodar se você souber configurar, e 4K realmente não tem condições nem mesmo para uma 980 Ti,
quem dirá uma 970, ok? Ela também tem um ótimo potencial de overclock, trabalha com baixa temperatura e baixo ruído nos jogos e ainda apresenta uma ótima relação custo-benefício, e principalmente agora com o lançamento das Pascal, a tendência é que os preços caiam ainda mais, seja ela nova ou usada. E o ponto que eu não gostei, o clock boost desse modelo específico é um pouco mais baixo em relação à maioria dos modelos datados aí com o selo OC, ok? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, foi um teste bem rápido e um vídeo bem simples para poder mostrar para vocês a verdade sobre a 970. Então, sim, ela é capaz de rodar a maioria dos jogos, se não todos os jogos da atualidade, em Full HD e até em 2.5K, mas eu recomendo que você mantenha o Full HD no alto, no ultra, muitas das vezes você vai conseguir rodar no máximo, ainda com bastante folga ali, mantendo os 60 FPS, ok? Então eu quero mandar um abraço para a ASUS Brasil, que eles mandaram essa placa aqui para o canal, e mandar um abraço para todos vocês que estão assistindo comigo. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua sugestão de testes, o que vocês acharam dessa placa, você que tem a 970 ou você que pretende comprar uma agora, diga nos comentários as suas opiniões e suas sugestões, ok? Então um grande abraço para você, a gente se vê em breve em mais um vídeo do canal Piperaio Hardware. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Até mais. Memória de vídeo subiu para 4.000 MB, chegou no limite da placa, começou a usar memória dinâmica. Olha lá, pessoal. Quase 2 GB de memória dinâmica sendo usada. E ao mesmo tempo que a dinâmica subiu, a memória RAM subiu. Porque a dinâmica é a memória RAM. Então tá aí, ó. Recarregou as texturas, caiu um pouco os frames aí, foi para 42 agora.